Glória seja dada ao Cordeiro. Eu agradeço pela sua audiência. Eu agradeço por ter entrado em contato aqui no programa Luz para o Mundo. Mas eu convido agora você pegar a sua Bíblia no livro de Lucas, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 15. Glórias a Deus. Capítulo 15, versículo 11 diante. Glória seja dado o Cordeiro. Aleluias. E diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dar-lhe-ei, aleluia, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Boa essa palavra. Oh, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Quantos não estão agindo nesse tempo, século 21, ano de 2023, como esse mancebo, como esse jovem agiu há mais de 2000 anos atrás? Quantas pessoas hoje estão sendo inconsequentes, irresponsáveis, abrindo mão da presença dos pais, do pai, abrindo mão do aconchego do lar, do carinho da família, para viver dissolutamente, para viver aventuras nessa terra. Quantos estão abandonando o casamento por uma aventura com uma mulher, com um homem mais novo, mais velho? Quantas pessoas estão abrindo mão do que têm para viver dissolutamente, irresponsavelmente, pelos atrativos do mundo? Então Jesus, como homem debaixo do sol aqui na terra, ele conta essa parábola. Ele conta a façanha, a tamanha imaturidade, irresponsabilidade daquele jovem em largar, primeiramente, sem afeto, sem amor. Pediu o que era dele. Sabemos que a herança dos pais são dos filhos, mas tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. Não precisa colocar os carros diante do boi, porque a Bíblia nos mostra, nos relata que nós temos que ser preparados para recebermos, principalmente aquilo que nós não plantamos, aquilo que nós não trabalhamos para ter. E por isso, aquele rapaz, é uma das lições que a gente pega, por ele não ter sabido, não ter consciência de quanto o pai dele trabalhou
de quanto o pai dele investiu dia e noite para ter tudo aquilo, e ele simplesmente, da noite para o dia, ele pede o que é dele. Ele pede parte, sem se preocupar com as emoções do pai, sem se preocupar com as emoções daqueles que ficaram, da família que ficou. Simplesmente ele foi, mas ele não foi com o propósito de fazer aquele dinheiro aumentar, prosperar. Ele não foi com o propósito de aumentar a riqueza, ele foi com o propósito de curtir, de curtição. E quantos não estão saindo da presença do Senhor, querendo trazer essa palavra agora para o reino espiritual, para a comunhão com Deus, para a vida? Quantas pessoas não estão abandonando a congregação? Quantas pessoas não estão abandonando a sua comunhão com o Pai das luzes, o Pai eterno? Quantas pessoas não estão pedindo uma parte antecipada ou abrindo mão da sua herança eterna para viver um momento de aventura debaixo do sol aqui na terra? Um momento de curtição, seja num carnaval, em um João da vida, porque santo não é. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Seja numa comemoração de festas pagãs, à luz da palavra, seja por um namoro indevido, um relacionamento. E quantas pessoas estão abrindo mão do seu direito de filho para viver à margem? Aquele jovem se deparou em uma situação que desejou a comida dos porcos. Bolotas era um fruto daquela região que os porcos comiam, que eles davam aos porcos, e ele estava com tanta fome, porque ele tinha um trabalho, mas não tinha um alimento naquele momento. Ele estava com tanta fome, ele estava com tanta necessidade, que ele desejou a comida que estava sendo lançada para os porcos. Foi quando ele caiu na real e lembrou que ele tinha um pai poderoso, um pai com condições, que tinha funcionários, e ele abriu mão daquilo tudo para viver com as meretrizes, prostitutas, com a bebedice, com a farra. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado, quem sabe você está abrindo mão de estar na casa do Senhor aos domingos, às terças, às sextas. Quem sabe você está abrindo mão, bendito seja o nome do Senhor Jesus, da proteção do Rei da Glória, do Pai eterno, para estar vivendo dissolutamente, para estar aí aparentemente numa liberdade, uma falsa liberdade, eu costumo dizer, porque você vai para onde quer, mas não tem o que deseja. Essa liberdade mundana, essa libertinagem de não querer estar debaixo da autoridade, de não querer se submeter aos comandos que vêm de Deus. Que sabe, aquele mancebo não queria produzir juntamente com seu irmão mais velho, não queria produzir, não queria trabalhar, e ele sai. E hoje eu quero te dizer que não são só os mais novos que estão irresponsáveis, não, são os mais velhos também, são aqueles que já são velhos na fé, que de uma hora para outra surtam assim, humanamente falando, Renato, e não quer mais conta. Não quer mais conta com a família, quer abrir mão do casamento, quer sair de casa, não quer mais compromisso com a obra, com a igreja, não quer pregar mais, não quer mais nada. E quer viver dizendo que quer curtir a vida, que perdeu muito tempo. Queridos, vamos abrir os olhos. Mas o interessante disso tudo é que em nenhum momento o pai foi atrás dele. Porque o pai sabia que o glamour ia passar, que a euforia da idade ia passar, que a euforia do novo ia passar. E o pai sábio, ele fica dando continuidade ao trabalho, dando continuidade ao zelo da casa, da fazenda dele. Eu quero te dizer, aos que ficam, aos que estão na casa, aos que estão na presença do Senhor, Deus continua cuidando, Deus continua zelando,
Mas isso não quer dizer que ele não se preocupe, que ele não ame aqueles que estão lá fora. Então, os que estão dentro, não é para apedrejar, apontar os que estão lá fora, mas sim se alegrar com o retorno deles. Assim, é um membro da família. Quando ele decide ir embora, quem fica, quando ele volta, tem que se alegrar com o retorno dele. Tem que entender que o deslumbre, a vontade de desbravar fora de momento, fora do tempo, sem direcionamento de Deus, vai passar e a ficha vai cair. Pastora, por que a senhora está falando de quem fica? Porque o irmão mais velho do jovem que saiu dissolutamente, gastando tudo, quando ele retorna, ele fica indignado. Quando ele retorna, ele fica chateado com a honraria que o pai deu, a festa que o pai deu. Por quê? Porque muitas vezes aquele que fica não sabe usufruir do pai, não sabe usufruir, bendito seja o nome do Senhor, dos seus pais. Não sabe se alegrar, só olha para os problemas, para as dificuldades, para o dia a dia. Mas quando aquele que está fora chega, e quem está dentro se alegra. Então ele disse, o senhor nunca fez uma festa para mim, o senhor nunca... Ele disse, meu filho, tudo isso aqui é teu, você não usou porque não quis. Ei, queridos, você que está na casa do Senhor, louve com fé, louve com alegria. Você que trabalha na limpeza, limpe com amor, limpe com alegria. Porque aquele que está fora, quando voltar, ele vai voltar com todo o gás. Ele vai voltar com toda a vontade. Mas tem um porém, quando se arrepende. A Bíblia diz que esse mancebo, ele se arrependeu. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E ele diz aqui, aleluia, glórias a Deus. E tornando em si, no capítulo 17, ou seja, o deslumbre passou, a realidade chegou. E tornando em si, disse, quanto empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. O jovem, ele não chegou arrogante, prepotente, soberbo, não. Ele chegou humilde, reconhecendo que errou, reconhecendo que pecou, reconhecendo que falhou. Por isso, o pai se alegrou com ele. Então eu quero dizer, para finalizar aqui, você que está aí fora, você está longe dos caminhos do Senhor, ou quem sabe você saiu de casa e você está amargando por estar longe do seu ente querido, está longe do seu cônjuge, está longe dos filhos, está longe do propósito de Deus para a sua vida. Eu quero te dizer, se arrependa e volte. Volte porque primeiramente Deus te perdoa e segundo a família abraça. Quando a humildade, ela chega antes de qualquer coisa. Porque você só pode ser honrado se você for humilde. A humildade precede a honra, ela vem antes da honra. Então eu quero deixar essa palavra. Bendito seja o nome do Senhor, para a sua meditação, para a sua edificação. E qual posição você está, você se encontra, dentro ou fora? Independente de onde você esteja, que haja humildade a quebrantamento para retornar e humildade a quebrantamento para abraçar aquele que chega. Que sejamos como Cristo, manso e humilde de coração. Que tenhamos no desejo do coração de renovar, de viver o novo, mas reconhecendo as nossas falhas e abandonando-a a cada dia para recebermos o novo do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Neste momento,
Vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, eu te glorifico, enalteço, Senhor, por esta palavra, por essa ministração, por esse discernimento, por esse esclarecimento, entendimento, meu Pai, para todos nós que estamos na escuta, estamos ouvindo, participando do programa Luz para o Mundo. Eu bendigo o teu nome, Senhor, porque hoje o Senhor nos ensinou mais uma vez a nos comportarmos, Senhor, mediante as lutas, a não deixar, Senhor, que o deslumbre venha ao nosso coração ao ponto de abrir mão, Senhor, daquilo que é seguro da tua parte. E Deus, eu oro agora para aqueles que se afastaram dos familiares e principalmente da tua casa. Que esses filhos pródigos, eles voltem, Senhor. E que eles reconheçam, antes de tudo, o quanto eles erraram, o quanto eles falharam, o quanto eles foram tolos. E se arrependam e retornem. E aqueles, meu Pai, que estão, aleluias, na família, dentro da igreja, saiba recebê-los com amor, com graça e com alegria. Pai, continua abençoando os teus filhos, dando entendimento e dando a cada dia força e vigor para nos mantermos na tua presença, no nome de Jesus. Você que está aí do outro lado, diga amém, diga graças a Deus. É que eu me despeço com alegria no meu coração, crendo que cumpri o ide do Senhor e que a palavra dele não volta vazia. Beijo no seu coração, graça e paz. Até a próxima oportunidade. Não esqueça de se inscrever no canal da pastora Ruth Santana.